A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, este quem vos saúda é teu irmão em Cristo, missionário Rodrigo Silva. Deus abençoe meus irmãos que nos ouvem agora nesse momento no canal Reunidos em Nome do Senhor, no canal Missionário Rodrigo Silva, na rádio A Voz da Salvação Divina. Deus abençoe a todos. Queridos e amados irmãos, o que me leva a vir nesta oportunidade, estar fazendo esta gravação, é o relato de um sonho que eu tive pela madrugada, em volta das 4 da manhã, das 4 às 5 da manhã. Eu estava deitado em minha cama e de repente eu tive um sonho que eu estava em um certo lugar e eu começava a orar a Deus. E quando eu começava a orar a Deus, ali eu olhava para os céus. E quando eu olhava para os céus, eu via densas nuvens se formando. Eu via as nuvens se ajuntando umas com as outras, formando no formato de uma tempestade. E aquelas nuvens começavam a fechar, começava a ficar escura. De repente começava a cair algumas gotas d'água e eu olhava em volta do lugar onde eu estava, ali naquela planície, e o céu estava todo branco, todo fechado de nuvens. E de repente eu começava a ver aquilo e eu começava a chorar ali de joelhos, em ver aquelas nuvens muito negras se formando e fechando todo o céu. Amados, eu não sei o que o Senhor quis me falar por meio deste sonho. O Senhor não me revelou o que isto significa, mas uma coisa eu quero falar para todos os irmãos e ouvintes, é que a vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está mais perto do que você pensa, do que nós pensamos. Muito em breve o Senhor Jesus Cristo descerá nas nuvens para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada relata que no fim dos tempos haveria sinais nos céus e na terra, e haveria sinais na natureza indicando a gloriosa vinda do Messias, a gloriosa vinda do Senhor Jesus. O Senhor não me revelou o que irá acontecer, mas, amados, eu creio que algo irá acontecer e será inevitável. Irá abalar todo o Brasil e o mundo. Então vamos nos preparar para a vinda de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Este quem vos saúda, teu irmão em Cristo, missionário Rodrigo Silva. Queridos e amados irmãos, eu creio que todos viram o vídeo que eu postei ontem à noite, às 23h50. E quero, nesta oportunidade, estar lendo um versículo bíblico da palavra de Deus, e assim está entrando em um assunto que eu quero trazer para os irmãos, é uma notícia que eu quero trazer aos irmãos aqui nesta noite. Vamos ler aqui em Lucas 21:11, que diz: haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então o Senhor Jesus Cristo, em um dos seus sermões proféticos, ele profetizou que haveria grandes terremotos, fomes, pestes e guerra em vários lugares. Estamos vendo isso se cumprindo. E eu falei para os irmãos neste vídeo que eu tinha postado ontem às 23h50 da noite, quando eu tive aquele sonho daquelas nuvens densas se formando e aquelas gotas d'água caindo, e eu olhando para o céu e aquele céu todo branco e as nuvens escurecendo. E quando foi hoje pela manhã, no horário do Brasil, foi relatado que um tsunami de 80 centímetros atingiu o porto norte do Japão nesta segunda-feira, dia 20/4 de 2026. Um forte terremoto, meus irmãos, de magnitude 7,5. A onda da água foi observada, a onda do terremoto, do tsunami, foi observada às 5h34, horário local, na cidade de Kuji, na província de Iwate.
Então, estamos vendo aí, meus amados, que as profecias que o Senhor Jesus Cristo disse no seu sermão profético está se cumprindo. Esse tsunami atingiu esta província do Japão, na parte norte, né? E a altura da onda estava com 80 centímetros de altura. E o tremor foi de 7,5 de magnitude, meus amados. E o povo está em alerta, a sirene foi tocada, o povo está em alerta que a qualquer momento pode vir com mais força, com mais intensidade. E o que é que nós devemos fazer diante disso, meus amados? Em ver esses cumprimentos da palavra de Deus, em ver esses terremotos, esses maremotos, esses temores de guerra, esses tsunamis. Nós temos que preparar para a vinda do Messias. Nós temos que se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo muito em breve estará voltando para buscar seu povo, buscar a sua igreja. E jamais Deus vai nos mostrar algo, não vai ver algo que vai além do que a Bíblia diz. Tudo aquilo que o Senhor mostra ao seu servo, à sua serva, tem que ter respaldo bíblico. Então, meus amados, vamos ficar em alerta, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelos nossos irmãos que está espalhado pelo esse globo terrestre, para que o Senhor venha ter misericórdia. Mas a Bíblia diz em São Lucas 21:33 que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Então vamos ficar em alerta. Estamos vendo aí as profecias do Senhor Jesus Cristo se cumprindo, esse tsunami aí que atingiu aí a costa nordeste do Japão, e o povo está em alerta, né? Porque a qualquer momento pode vir com mais força, com mais intensidade. Então só Deus para ter misericórdia, mas tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.